Olá, concurseiro e concurseira que se prepara para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Nosso conteúdo de história com nossa aula 14. Tema da aula de hoje, Primeiro Reinado. Vamos iniciar com uma questão sobre a temática. Uma questão da FGV. A independência, porém, pregou uma peça nessas elites. Um ano após ser convocada, a Assembleia Constituinte foi dissolvida e, em seu lugar, o imperador designou um pequeno grupo para redigir uma constituição digna dele, ou seja, que lhe garantisse os poderes semelhantes ao dos reis absolutistas. Um exemplo disso foi a criação do poder moderador. Este poder, ou seja, o poder moderador. A questão assim trata-se das características do que seria ou do que foi este poder moderador da Constituição do Império de 1824, que foi inicialmente convocada por meio de uma Assembleia Constituinte, porém o imperador dissolveu esta Assembleia e nomeou ou designou algumas pessoas apenas para elaborar esta Constituição, e ela foi outorgada pelo imperador em 1824. E dentro dela foi designado este tal de poder moderador. E que poder seria esse? Alternativa A. Este poder moderador ampliava os direitos das assembleias provinciais, restringia a ação do imperador no tocante à administração pública e à ação do Senado. Alternativa B. Permitia que o imperador reformasse a Constituição por decreto-lei e que escolhesse parte dos deputados provinciais. Alternativa C. Sofria de uma única limitação institucional, pois o Estado brasileiro não tinha direito de interferir nos assuntos relacionados com a Igreja. Alternativa D. Proporcionava ao soberano poderes limitados, o que permitia alargamento da autonomia política e econômica das províncias do Império. Ou, alternativa E, oferecia importantes prerrogativas ao imperador, como indicar presidentes de províncias, nomear senadores e suspender magistrados. A alternativa correta, letra E, pois é exatamente o poder moderador oferecia importantes prerrogativas ao imperador e não permitia alargar a autonomia, por exemplo, política e econômica das províncias do Império, ou não permitia a interferência do Estado da Igreja, nem reformar a Constituição, nem ampliava os direitos das assembleias provinciais. Pelo contrário, eram os poderes do imperador que eram ampliados, concentrando na figura dele o poder moderador, com prerrogativas para indicar presidente de província, nomear senadores e suspender magistrados. Este é o conteúdo exigido para o concurso da Polícia Militar da Bahia, e este que está em vermelho já é o conteúdo que temos em nosso canal. E agora iremos para este relativo ao primeiro reinado, ou a esta temática, ou este tópico do edital, denominado de Primeiro Reinado, que foi de 1822 a 1831. O primeiro reinado é um momento na história do Brasil Império. O Brasil Império iniciou-se com a independência em 1822 e teve seu fim em 1889 com a proclamação da República. Este Brasil Império é dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E nesta aula estamos tratando do primeiro reinado. Então, este primeiro reinado, que iniciou quando iniciou o Brasil Império, em 1822, e teve o seu fim em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. Assim encerra o primeiro reinado, que está dentro do Brasil Império. E dentro deste primeiro reinado, dois eventos vamos destacar. O primeiro deles, a
Confederação do Equador, que está relacionada à Constituição outorgada em 1824. Conforme tratava a questão inicial, as assembleias constituintes foram convocadas, porém elas foram dissolvidas e algumas pessoas nomeadas pelo imperador que elaboraram esta nova Constituição. E foi a insatisfação contra esta concentração de poderes com o imperador que se desencadeou a Confederação do Equador. Porém, não iremos tratar nesta aula sobre a Confederação do Equador, pois já temos em nosso canal uma aula sobre este tema e ele ficará no link da descrição. Outro conflito que ocorreu no primeiro reinado foi a chamada Guerra da Cisplatina, entre os anos de 1825 e 1828. Portanto, é este conflito que iremos tratar nesta aula, a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito que ocorreu entre 1825 e 1828, portanto, no Brasil Império e dentro do Brasil Império, no primeiro reinado. Cisplatina, porque era uma região de conflito, ou uma região que estava em disputa territorial que envolvia a região do Prata ou da Bacia do Prata, que atualmente está entre Argentina e Uruguai. Naquele momento estava entre o Brasil e a Argentina. Esse conflito, então, está relacionado às disputas pela região do Rio da Prata, uma região ou um lugar que dava acesso a um local que disponibilizava recurso mineral ou monetário, em especial a prata. Portanto, a região que dava acesso às minas de prata. E essa região estava sendo disputada desde tempos coloniais pela Espanha e por Portugal. E em meio a estas disputas, lá no século XIX, estas disputas eram muito antigas, mas no século XIX, em 1816, quando o Brasil ainda não era independente, o rei de Portugal anexou essa região sob a nomenclatura de Província da Prata. As pessoas daquela localidade, algumas delas, não estavam de acordo com a anexação daquela região ao reino português e, por consequência, ao Brasil. Contava com a ajuda da época, o que era as Províncias Unidas do Rio da Prata, e atualmente é a Argentina. A Argentina, com interesse nessa região, contribuía para que uma parte da população que estava aqui, no que se tornou a Província da Prata anexada ao Brasil, ficasse submetida ao rei de Portugal e posteriormente ao imperador do Brasil a partir de 1822. Então, quando vem a independência em 1822, essa região é a Província da Prata pertencente ao Brasil. E, portanto, é um conflito que ocorre após a independência. E neste conflito, o imperador Dom Pedro I enviou tropas e a guerra durou até 1828, quando é feito um acordo que foi intermediado pela Inglaterra. Então, esse local de conflito ou de disputas territoriais que envolve a América que era espanhola e a América portuguesa. O Brasil tinha anexado, primeiramente na condição ainda como parte de Portugal e depois também na condição de império, ou seja, independente, mas também a Argentina tinha interesses. E esse conflito vai terminar com um acordo entre Brasil e Argentina, mediado pela Inglaterra, para que este território tivesse a sua independência e assim não fosse subordinado nem à Argentina, nem ao Brasil. E com isso, então, surgiu a Província da Cisplatina, tornando-se a República Oriental do Uruguai, atualmente o Uruguai. E assim, a Guerra da Cisplatina culminou na independência do Uruguai. Nem pertenceu à Argentina, nem pertenceu ao Brasil. Bem como foi um fator que contribuiu para a insatisfação da população brasileira com a pessoa de Dom Pedro I, pois este conflito, em decorrência do Brasil ter perdido este território, pois era uma província pertencente ao Brasil, entrou numa série de insatisfações que
ocorriam contra a pessoa de Dom Pedro I. Vamos então à nossa segunda questão. A Guerra da Cisplatina iniciou-se em 1825, envolvendo tropas do governo imperial brasileiro contra as da aliança formada por exilados da Banda Oriental com o governo da província de Buenos Aires, atualmente Argentina. No dia 27 de agosto de 1828, ela se encerrou a partir da assinatura da Convenção Preliminar da Paz pelos governos da Argentina e do Brasil, com a mediação da Inglaterra. A principal consequência política da Guerra da Cisplatina foi, alternativa A, o início da aliança militar entre o Brasil e a Argentina contra o Paraguai. Cuidado para não confundir, a Guerra do Paraguai é no segundo reinado e, portanto, na segunda metade do século XIX e não na primeira. A eclosão da Guerra da Farroupilha no Rio Grande do Sul, a contestação da influência inglesa na América do Sul, a independência da província do Uruguai. Esta aqui é, portanto, a alternativa correta, pois foi uma consequência da Guerra da Cisplatina, a independência da província do Uruguai. O aumento da popularidade de Dom Pedro I não, foi o inverso, o aumento da impopularidade de Dom Pedro I. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Inscreva-se em nosso canal, dê seu joinha, compartilhe nosso conteúdo, conheça também o nosso blog, o nosso Spotify, e se desejar nos envie um e-mail. Bons estudos e até a próxima aula de número 15 para o concurso da Polícia Militar da Bahia.